Bom dia, Yacht21. Estou aqui de volta depois de um ano sem fazer vídeo. Vou fazer um vídeo de novo porque esse assunto está muito chatinho, está muito difícil de entender. Tem muita gente que não está entendendo, né? Então, bora lá. Bom, o que é um flip-flop? Um flip-flop, aqui na definição, é um circuito digital que tem duas saídas, Q e Q barrado, e elas estão sempre em estados opostos. Aí isso já é importante a gente prestar atenção aqui, que ele diz que ele está sempre em estados opostos, ou seja, se eles não estão em estados opostos, isso não está cumprindo a função do flip-flop. Então, se eles não estão em estados opostos, a gente não vai usar. Aí ele diz aqui, se Q é 1, então Q barrado é 0, e o flip-flop é dito ativo ou ligado. Se Q é 0, então Q barrado é 1 e o flip-flop é dito desligado ou desativado. Existem diversos tipos de flip-flops de entrada de controle variados para cada um deles. Os níveis lógicos das entradas dos flip-flops determinarão os estados das saídas Q e Q barrado de acordo com a tabela verdade de cada tipo. Vamos começar com o flip-flop mais básico aqui. O flip-flop S barrado R barrado ele vai usar uma entrada NAND, que significa que ele vai funcionar com NAND. Porque, qual é a diferença? Existe o SR, que ele usa porta NOR, e ele é um pouquinho diferente, mas no geral é a mesma coisa. Aí o que é importante a gente saber? O S barrado, R barrado, ele vai funcionar internamente com ativo baixo, só que a gente vai ler ele como se ele fosse ativo alto. O que isso significa? Significa que a gente não vai importar pra gente o set barrado nem o reset barrado, a gente vai ler a partir do set reset. Ele vai funcionar da seguinte forma. Quando eu ativar o set, o Q vai ser 1, e quando eu ativar o reset, o Q vai ser 0. Dessa forma, quando a gente tem o set ligado, ou seja, o set no 1 e o reset no 0, o Q vira 1 e o Q barrado vira 0, como a gente vê aqui, né? Set ligado, reset desligado, o Q é 1 e o Q barrado é 0. Quando o set está desligado e o reset liga, aí vai para 0 e 1 no Q e Q barrado. E aí quando os dois desligam, vem uma parte importante do flip-flop, que é os flip-flops têm um estado de memória. Ou seja, a saída que estava antes vai se manter. Então, se eu estou aqui com essa saída aqui, 0 e 1 no Q e Q barrado, o flip-flop está desligado, e eu desativar o reset, né? Ou seja, vai ficar 0 e 0. Vai ficar Q e Q barrado. O que isso significa? Que o 0 e 1 que estava antes vai continuar. Essa aqui ela vai depender da última. Então, eu tenho uma saída, que no caso desligada, 0 e 1. A próxima saída, se eu botar no estado de saída inalterada, que no caso do flip-flop S barrado R barrado é 0 e 0, o Q e Q barrado vão permanecer o que eles eram no último estado. E também no flip-flop S barrado R barrado existe o estado indesejado, que é esse aqui, que é o 1 e 1. Se eu aperto o 7 e ele joga o Q para 1, se eu aperto o reset ele joga o Q para 0 e o Q barrado para 1, o que acontece se eu apertar os dois ao mesmo tempo? Ele basicamente dá erro, e quando ele dá erro ele joga 1 e 1 nos dois. O que isso significa? Que a saída Q e Q barrado estão iguais, só que o princípio do flip-flop é que eles estejam em estados opostos, ou seja, eles não estão em estados opostos, esse é um estado que a gente não vai usar na prática. Vai ter muito estado indesejado nos exercícios, só que esse estado não é usado porque ele quebra o princípio do flip-flop, que é sair duas saídas opostas. Aí agora vindo para o flip-flop SR, o que ele quer dizer? Ele funciona da mesma forma que o NAND, só que a diferença dele é que a gente não vai ligar mesmo agora para o set barrado e reset barrado, tanto que eles nem estão aqui no circuito, como a gente pode ver, não tem, ele vai direto set e reset sem estar barrado. E o estado indesejado agora é o 0, 0. De resto funciona tudo a mesma coisa. O 1 e 1 gera o estado indesejado, o 1 e 0 liga o Q, o 0 e 1 liga o Q barrado, né, e desliga o Q. E os set reset desligados mantém a saída. A única diferença mesmo é aqui no estado indesejado, né, estado não usado, que vai ser 0, 0 ao invés de 1 e 1. A partir do flip-flop D, todos que a gente vai trabalhar agora eles vão funcionar com clock, basicamente. Não precisa de clock, mas a maioria vai funcionar com clock.
o que ele faz? O D, tudo que for no D vai ser no Q e o oposto vai ser no Q barrado. O bom do flip-flop D transparente é porque ele não tem estado indesejado. E aí ele vai funcionar como? Aqui no D, vamos dizer que entra 1. Então aqui no Q vai sair 1 e aqui vai sair 0. É basicamente isso que assim como ele funciona. Então aqui na tabela verdade a gente vê quando... vamos esquecer a parte do clock aqui por enquanto, né? Que no caso a parte do clock é essa parte aqui de cima, né? Já vou explicar por quê. Quando o D é 0, o Q é 0, e quando o D é 1, o Q é 1. É assim que ele funciona. Agora, como funciona o clock? O clock, nesse caso aqui, como esse não é um caso de mestre-escravo, ele vai funcionar de um flip-flop mestre-escravo, que são os flip-flops disparados por borda, ele vai funcionar no nível. Então, o que isso significa? Eu tenho aqui a entrada D, e ela faz assim. A saída aqui normalmente seria assim, né? Porque ela vai copiar o D. Só que essa saída só vai funcionar se o clock estiver ativado. O clock aqui. Vamos dizer que o clock vem assim, O clock ele faz o seguinte, só muda a saída se o clock estiver ativado. Então a saída agora vai ser assim. Ela vai vir aqui, quando ativar o clock ela vai poder sofrer mudança. Então, por enquanto o D não ativou. Quando chega no D ativo, aí sim ele vai ativar. Só que quando está no meio do D, o clock desativa. Quando o clock desativa, não acontece mais mudança. E aí vai ficar assim até o final. Porque o clock ativa, aí o D vai alterar o valor de Q, só que depois o clock desativa e permanece o valor. Mesmo o D alterando, como o clock não está ativo, não vai mudar na saída. Ele funciona basicamente assim. A gente tem aqui na tabela verdade. Quando o clock é 0, ou seja, ele está desativado, a saída não vai mudar. Ela vai permanecer igual. Saída inalterada. Nos dois casos que o clock está 0, não importa o D. Quando o clock está 1, aí sim importa o D. Quando o clock está 1, 0 vai 0, 1 vai 1. Esse exemplo aqui que eu vou introduzir duas coisas, que é o preset, o clear e o clock disparado por borda. Vamos lá. Nesse aqui a gente tem um símbolo de flip-flop no circuito. Lembra que quando a gente tem isso aqui é uma AND. Quando a gente tem isso aqui é uma OR, isso aqui é uma NOR e isso aqui é uma NAND, da mesma forma tem o símbolo de flip-flop, que ele é bem basiquinho, né? Só um quadrado com as informações. Nesse caso aqui a gente tem um flip-flop do tipo D, com preset e clear, as duas saídas na direita, as entradas são sempre na esquerda e as saídas na direita. E aqui o clock. Quais são as informações que a gente tem aqui? A gente tem a informação de que ele é um tipo D, então a entrada só vai ser uma, a entrada D, vai ter duas saídas e a gente também tem clock, o preset e o clear. Agora tem esses símbolos aqui, deixa eu até pegar o vermelho. Agora nós temos esses símbolos que vão indicar o funcionamento dessas entradas. Nesse caso, o preset ele faz a mesma coisa que o set e o clear faz a mesma coisa que o reset fazia no outro flip-flop. O preset ele vai fazer o Q virar 1 e o clear vai fazer o Q virar 0. Aí a gente tem o seguinte, quando tem o preset ativado ou o clear ativado, eles são prioritários acima de tudo. Ou seja, não importa o clock, não importa o D, não importa nada se o preset e o clear estiverem ativados. Eles são mais importantes que todo o resto do circuito. Então, mesmo que esteja indo um D 0, né, a entrada D seja 0, o que faria com que o Q fosse 0, né? Se a gente entra 0 no D, vai sair 0 no Q, mas eu apertei o preset, se eu liguei o preset, vai sair 1, porque o que importa é o preset. E se eu estou mandando 1 aqui no D, vai sair 1 aqui, mas eu estou apertando clear, então vai sair o 0, porque eu estou apertando clear. E aí nós temos esses símbolos, que eles vão indicar, no caso, a presença da bolinha vai dizer que esse preset é um ativo baixo, e como ela está aqui também no clear, vai dizer que ele é...
Quando ela está aqui no clear, vai dizer que o clear é um ativo baixo também. O que significa ser um ativo baixo? Significa que ele vai ativar quando estiver no 0. Se o preset estiver em 1, ele vai estar desligado, ele não vai fazer nada. Se ele ficar em 0, ele vai jogar 1 no Q. Ou seja, se ele estiver em 0, né, ele vai ser ativo e vai fazer a função dele. Mesma coisa para o clear. Geralmente, o preset e o clear, eles vêm ativos baixos. Só que é possível da gente achar em outros exercícios, né? Algum exercício talvez esteja na prova isso. Um exemplo que ele esteja ativo alto. E aí a gente tem esse mesmo conceito aqui para o clock. Tanto que ele vem aqui, né, com a bolinha e aqui sem bolinha. O clock pode ser ativo alto e ativo baixo. Só que tem duas versões do clock. O clock pode vir assim, que significa que ele é ativo alto. Ou seja, toda essa área aqui de cima, ela vai funcionar. Então, qualquer entrada que passar por aqui vai passar, né? Do jeito que funcione o flip-flop, né? Então, ele vai estar ativo nessa área aqui, ativo alto. Se ele tiver a bolinha, ele é ativo baixo. Então, ele vai funcionar assim. Ele está ativo. Então, nessa parte vermelha é onde vai funcionar o flip-flop, né? Ele vai mudar, vai possibilitar a mudança de estado. E aí a gente tem também a parte que vem introduzida nos flip-flops mestre-escravo, que vai ser o disparar do clock por borda e não por nível. Que significa o quê? Significa que é esse símbolo aqui, né? Deixa eu até redesenhar aqui para um clock, o C de clock, né? Se tiver esse triângulo, significa que ele é disparado por borda. E aí, o que vier aqui pelo lado de fora vai dizer se é borda negativa ou positiva. O que é disparar por borda? Significa que o clock só vai funcionar durante a transição. Então, isso aqui é um nível, isso aqui é um nível. O clock só vai funcionar aqui na borda. Então, por exemplo, eu tenho um flip-flop de nível, um flip-flop de tipo D. O clock está aqui e vamos dizer que ele é um clock disparado por borda positiva. Ou seja, ele é esse aqui, né? É o triângulo sem a bolinha por fora. Vamos desenhar um sinal aqui. Tá aqui. Esse é o sinal do D e o clock vai ser assim. Esse é o clock. Qual vai ser o quê? Então vamos lá. Normalmente, como se ele fosse só ativo alto normalmente, toda essa parte daqui de cima ativaria. Só que ele é disparado por borda positiva, então ele só vai mudar nesse estado. Então aqui o D tá 0, né? Vamos dizer que ele tá... Aqui a gente não sabe o começo, por quê? Porque nessa parte o D não tá alterando. O D tornaria isso 0, mas o clock está desligado. Então ele não vai alterar a saída, vai ser a saída anterior. Vamos dizer que ela é 0, né? Para efeito de simplicidade. Então, aí aqui o clock ativa, só na borda. E nessa parte aqui, ó, o D tá 0, então vai continuar 0. Tá. Aí aqui o clock ativa de novo. Só nesse ponto. Não é assim, ó. Nessa parte aqui todinha. É só nesse ponto. O clock tá 0 de novo, ou o D tá 0 de novo. Aí aqui, na próxima subida, o D tá em cima. Então ele vai subir. E aí ele só vai mudar na próxima. Então vem pra cá. Aqui, ele tá quase virando 1, mas ele ainda tá no 0, né? Então ele vai descer para 0. Porque tá ativo o clock, ele vai descer para 0. E aí na hora que ele vira 1, já não tá mais na subida. E ele vai... Já não tá mais na subida. E ele vai... Já não tá mais na subida. E ele vai seguir 0 até depois. Porque mesmo ativando de novo aqui, ele continua 0 aqui. Então é assim que funciona o disparamento por borda, né? Um jeito de ilustrar isso aqui é assim, né? Ele só ativa nessa parte vermelha. E o disparado por borda negativa é a mesma coisa, só que descendo, né?
Ele só ativa quando ele desce. O esperado por borda positiva é de 0 para 1 e o de negativo é de 1 para 0. O símbolo vai ser esse aqui. A gente pode ver aqui, ó. Esse aqui é disparado por borda negativa. Esse triângulo aqui para representar. E o de borda negativa é assim. E por último... E por último, o mais recente flip-flop que o Ricardo mostrou pra gente, que é o flip-flop JK. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Esse aqui a gente precisa de uma tabela para explicar direito. O funcionamento do flip-flop JK, ele vai ser da seguinte maneira. Vamos ignorar a parte em que o preset clear estão ativados. Como o preset clear estão barrados, significa que eles são ativos baixos. Então, quando for 0, eles vão ativar. Então, vamos ignorar todas as partes que tiver 0. Aqui tem 0, então vamos ignorar toda essa fileira. Aqui tem o 0 no clear, então vamos ignorar essa aqui. Aqui tem 0 nos dois, então vamos ignorar. E vamos trabalhar só com a parte onde eles estão ativos, ou eles estão desligados, e então eles não estão afetando o flip-flop. Isso significa que o JK ele vai funcionar de que maneira? Quando o J for 0 e o K for 1, vai ser espelhado no Q e Q barrado. Então, JK 0, 1, Q barrado, Q e Q barrado vai ser 0 e 1. Aqui, ó, espelhado. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quando o JK for 1 e 0, Q e Q barrado também vai ser 1 e 0. Eles estão espelhando, eles funcionam bem parecidos com o D transparente. Quando for 0 e 0, ou seja, nenhum dos dois estiver ativo, vai ser saída inalterada, vai manter a última saída. E quando os dois forem ativos ao mesmo tempo, ou seja, 1 e 1 no JK, vai acontecer o toggle, né? Que é como o Carlos chama. Vai acontecer o toggle e ele vai inverter o sinal. Então, se tiver 1 e 0, vai ficar 0 e 1. Se tiver 0 e 1, vai ficar 1 e 0. E se tiver, por exemplo, 1 e 1 do estado indesejado, né, do preset do clear, vai dar 0 e 0. Aí vamos para um exemplo aqui, né? Agora de JK para... Bom, aqui nesse exemplo que eu fiz aqui, a gente vai ver tudo isso ao mesmo tempo no JK, né? Vamos lá. Esse aqui, eu setei esse... Eita. Eu escolhi esse clock para ser disparado por borda positiva. Então a gente tem ali o triângulo, né? Aqui na direita a gente tem aqui o triângulo, indicando que é por borda, e não tem bolinha na esquerda, então ele é disparado por borda positiva. Então vamos lá. As partes em que o clock vai ligar são essas aqui, né? Que o clock vai estar ativo são essas. Borda positiva. E a gente também tem algumas ativações do preset do clear. Como o preset e o clear estão barrados, eles são ativos baixos, eles só vão fazer modificações quando o valor deles for 0, que no caso é aqui, e aqui era para ser junto do clock, mas eu acabei não botando. A gente não sabe o começo porque o clock está desativado, mas eu vou dizer que por definição nesse exercício o começo é 0 e 1. Tá. Quando tem a primeira ativação do clock, o K tá em 1 e o J tá em 0. Então tá 0, 1. Né? JK. Na ordem JK tá 0, 1. Então vai ficar em Q 0 e 1. Ou seja, vai manter até aqui. Porque ele não vai alterar. Né? Vai continuar 0 e 1. E aí o clock só ativa na borda de subida. Então tudo que está entre as bordas de subida não vai importar. Só que aqui a gente chega no clear. E aí o clear ativa, ele vai para 0 e ele ativa. O clear ele faz o quê? Ele joga 0 e 1. Então, como já está 0 e 1, não vai afetar, né? Vai continuar a mesma coisa até aqui o impulso de clock de novo. Então esse aqui também vai se manter 0 e 1. Aqui o clock ativa. Quando o clock ativa, o J e o K estão em 0. Então tá 0, 0. Quando tá 0, 0, a saída permanece de novo, né? Então ela não vai mudar. Quando chega aqui, o clock ativa de novo e agora o J tá em 1 e o K tá em 0. Então o Q vai para 1 e o Q barrado vai para 0. Aí aqui, logo aqui do lado, tem uma ativação do preset. O preset vai fazer o Q ser 1 e o Q barrado ser 0.
Então ele vai só manter o que está acontecendo aqui. Então aqui ele vai manter até o final da ativação do preset. E aí de novo aqui tem mais uma ativação do clock, que vai ser 0 e 1, né, no JK 0, 1. Então vai lançar o Q para 0 e o Q barrado para 1. E aí não tem mais nenhum impulso de clock, nem preset clear, e vai ficar assim. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos dizer que nessa parte o K, aliás, o K não, o J, ele vem e continua no 1 aqui. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, quando dá um impulso de clock, eles vão fazer o toggle. Ou seja, tá J e K no 1, 1 em 1, ele vai fazer o toggle, né? Vai inverter a saída. O Q tá em 1 e o Q barrado tá em 0, vai sair a mesma coisa que saiu antes. Então são duas formas que dão o mesmo resultado. Essa e a outra que eu dei de exemplo primeiro. Vão dar o mesmo resultado, mas de formas diferentes, né? Nesse caso, na outra ele setou como 0 e 1, e nessa aqui ele fez o toggle porque estava em 1 e 0 e inverte para 0 e 1.